É isso, chat. Estamos de volta com o Pororume de Choroca aqui, com o tio João, o favorito de nós todos. Como você está, João Carvalho? Cara, estou maravilhoso, uma alegria incomensurável estar aqui mais uma vez. Né? Hoje nós não iremos surfar, como você bem disse na coxia, hoje nós iremos mergulhar Sim. diretamente no chorume. Hoje a gente vai botar o nosso escafandro. Deixa eu só ajustar sua câmera que você tá um pouquinho de ladinho. Ah, desculpa, deixa eu puxar a câmera aqui um pouco pro meio, talvez ajude. Mas Melhorou? hoje a gente não tem Jojinho, porque quem organiza o Jojinho é o Ian, e o Ian não o fez. Então o Ian será punido disciplinarmente. Sim. Por não ter separado o Jojinho. Mas a gente vai fazer o experimento Em ambiente privê com acessórios, ouso dizer. ou com acessórios e luzes, luzes coloridas, de preferência. E aí, nós vamos direto mergulhar no chorume para ler o texto. E o texto que a gente escolheu hoje é um texto que talvez vocês tenham familiaridade, porque ele deu uma bela de uma... digamos assim... Eu não queria usar a palavra viralizada, né? Porque faz parecer que é algo positivo. Mas ele lembra que vem do termo vírus, né? Vem do termo vírus, sim. Então, pegando a raiz vírus, sim, de fato, ele deu uma viralizada. Porque ele foi repercutido por um empresário aí. E a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Deixa eu só agradecer todo mundo aqui que contribuiu com o canal. Kaique RV, obrigado pelos 10 subs de presente. Porradeiro da meia-noite, obrigado pelo presente. Mag22 Biohazard. Duz Mister, obrigado pelos beats. Bis15, Barcaros, Brenin, Neodart, Cortes Revolution, 404 Rafael, Osbards, Nicolau, Rodia, que não é Rodia, é Rodia, Armstrong, Lena Hell, Gantz, Igdelli, Henrique 13Z, Takami Luve, Pelpinos, e eu já tô agradecendo a galera de ontem, desculpa. Obrigado pelo apoio, gente, obrigado pelos subs, tamo junto. Inclusive, se você não segue o Sr. Tio, eu vou dar um shout-out aqui. Assim disse o... Esses dias o Humberto, ele deu raid pro... Assim disse João, né? Então, vou tentar não cometer o mesmo erro. O Assim disse João, daqui a pouco vai fazer parte da nossa comunidade. Inclusive, cara, eu já dei um raid pro Luigi errado. Eu só escrevi Luigi e apertei o raid, eu tava com sono e fui indo e fui. É Luigi Matos, né? Aí você só escreve Luigi e vai, né? E aí, aparentemente, Luigi era tipo um tiozão que tava pescando. E de repente apareceu 500 pessoas na live do tio, sacou? Eu não me arrependeria de absolutamente nada de mandar uma raid pra um cara pescando, velho. Seria algo muito, muito incrível assistir a live de um cara pescando. Mas então, gente, pra quem me acompanha aqui no Como News, vocês devem ter visto isso aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu só ver se tá certinho na tela, se eu não vou mostrar o meu zap. Cara, eu me exponho tanto, velho. Eu faço tanto isso. Eu morro de medo de... Bom, assim, medo é uma questão... Você mostrar coisas na live é questão de quando e não de ser, né? Uhum. É uma coisa que vai acontecer. Então a gente só tem que tancar, matar no peito e mandar pra casinha. Mas vocês devem ter visto isso aqui, gente. Empresário defende que o Brasil precisa de mais desigualdade. Vocês viram isso aqui? Eu adoro o termo precisa. Precisa. Não é nem que ele se beneficia, ele precisa, é algo imprescindível. Responsável por apresentar pau no Guedes a Jair, em 2018, Ling é apoiador do atual presidente há anos. O empresário Winston Ling, apoiador de Jair do PL, e responsável por fazer a ponte entre o então presidenciável e o economista Paulo Guedes, em 2018, afirmou que o Brasil precisa de mais desigualdade. Abre aspas. As atividades dos indivíduos talentosos desencadeiam mudanças econômicas e tecnológicas que impulsionam o crescimento econômico a longo prazo e criam oportunidades para as pessoas medianas ingressarem nos círculos da elite. O apriorismo e o nazifascismo bobiniano, racialista do século XVII é uma coisa de louco, né? E assim, basicamente, pra botar em outras palavras aqui, o cara tá basicamente falando, o sofrimento faz as pessoas inovarem. A desigualdade faz as pessoas correrem atrás da inovação. Não é só que o sofrimento faz as pessoas inovarem, né? A casta escolhida mística dos brahmanes superiores
dá a possibilidade pra gentalha e a arraia miúda não serem tão gentalísticos e arraia miudísticos assim. Essa é a frase. Sim. Porque todo mundo sabe que sempre tem os de cima e os de baixo, né? E os de baixo deveriam agradecer quem tá em cima. Porque aí os de baixo podem não ser tão de baixo assim. E aí vocês veem, né? Filho do imigrante chinês Xiao Minlin, Winston Ling, de 66 anos, nasceu no Rio Grande do Sul e se destacou como empresário no ramo da soja. Pra surpresa de absolutamente ninguém no chat, ele está ligado ao agro. E aí, o texto que a gente selecionou hoje parece ser a fonte dessa fala. Porque nós temos aqui... E o Winston Ling é basicamente as meninas do mundo bizarro, né? As meninas? O de cima sobe e o de baixo desce. O bom xibom xibom bombom, né? É o bom xibom. Eu não lembrava que era bombom. As Meninas o nome do grupo, velho. As meninas, Amanda. O bom xibom xibom bombom anarcocapitalista. A gente se deparou com esse artigo aqui do Mises.org, como a desigualdade de riqueza acaba reduzindo a pobreza. O que é um oxímoro bastante curioso. Mas assim, em economias livres, a desigualdade é uma consequência do progresso. Eu gosto muito de mandar um beijo pros nossos amigos da semiótica, né? Porque ele precisa de estar fumando um falo, né? Fumando... Não, o cara... No maior estilo burguês do Monopoly, né? Burguês Sim, do banco imobiliário. Na frente e do império que ele construiu, burguês né? de Monopoly... Desculpe, eu te interrompi, Imagina. desculpa. Mas é super uma mistura de burguês do Monopoly com vilão de filme de terror clássico. Sim, ele deve Porque a qualquer momento ele vai virar essa cadeira que é obviamente giratória e ele vai ter no seu colo um gato persa e anéis de dedal que cobrem o dedo inteiro. Sim. E ele vai falar que ele tá te acompanhando há muito tempo já, quando você entrar no escritório dele. E aí ele está observando o império que ele construiu sem ter feito absolutamente nada pra que essa cidade existisse. E é esse detalhe importante também, né? Mas é isso, eu tinha feito uma sugestão quando eu li essa notícia do Ling, João, que eu tinha proposto um reality show, que a gente coloca vários bilionários numa favela, deixa eles só tomando água por uma semana e observa como eles conseguem inovar em uma situação de penúria. Eu acho fenomenal. Porque eu acho que a parte de observar como eles vão inovar, nem precisa. Não precisa nem observar? Não precisa nem observar. Pode fechar na parte da água por uma semana, na situação de penúria. Acho muito bom. Já é uma coisa que seria entretenimento garantido, né? Porque você sabe, né, João? A lagosta, ela só troca de casca porque ela sente dor. E aí a dor estimula ela a se renovar. Já ouviu essas coisas? Já, cara. É fantástico. A águia. A águia vai pra pedra e destrói o seu próprio bico. Quê? Você não sabe disso? Quando a águia troca o bico, ela a destrói águia o próprio vai bico. pra pedra e fica batendo a cabeça loucamente na pedra, destruindo o seu próprio bico, para que um bico novo, renovado, maior e mais forte possa nascer. Ela entende a necessidade dessa expiação medieval pela dor. Então, essa é a por prova isso, Ian, de que esses caras tudo tem esses dark room com chicote. Sim. Faz parte do mindset. Mesmo. A gente falou que era questão de tédio, né? A gente tava especulando que essa galera é rica, não tem o que fazer e fica inventando de ter dark room do chicote. Mas não, Sim. é a busca pela inovação e pelo mindset, né? Tá, gente, só deixar uma coisa clara. Eu não acho que a águia faça isso, tá? Eu tô falando o que os caras vendem nos cursos de coach. Eu nunca tinha visto. A galera tá falando. Galera, eu acreditei nisso por muito tempo. Isso da águia é mentira. Eu não sei se é da mentira. Isso é um mito. Gente, nós sabemos que é um mito. Os caras vendem isso como se fosse real pra fazer a sua. Tem um termo, como é que é? Não é apresentação nem instalação, é inauguração. Inauguração? Né? Eles fazem inaugurações. Dinâmica de grupo, né? Os caras te chamam pra dinâmica de grupo e falam: Você sabia que a águia. Você viu aquele vídeo do. Eu não lembro quem era o cara. Falando se você botar patos com águias, os patos vão ficar frustrados. E você botar as águias com os patos, as águias vão ficar frustradas. Mas se você botar águia com pato, você vai ficar frustrado. Que esse cara tá falando, velho? Alguém acha esse vídeo pra eu colocar aqui, gente? Esse vídeo é muito bom pra gente... Espetacular, cara. É muito bom, eu vi o Luigi reagindo a esse vídeo. Alguém procura esse vídeo, por favor, por favor.
e me coloca... Esse é clássico. Esse é o Pablo Marçal, o cara da montanha? Marçal, do Pablo Marçal que o pessoal tá falando. Pablo Marçal, né, nosso querido coach da montanha, O coach da montanha, sim. O cara que fala assim, Pablo, você tem religião? Não, eu sou cristão. Sim. Estudo antropológico da mente brasileira, assim, né? Não, eu sou cristão. Eu não tenho religião. Religião quem tem são os outros, né? Se você não tá disposto a vencer a montanha, Ian, com ventos de 100 km por hora, com uma barraca de R$10 da Decathlon, sem nenhum tipo de preparação prévia, como que você vai vencer o mercado? Como você vai comprar o seu forno de pão e abrir a sua própria padaria e viver na beira da pobreza sendo um pequeno empreendedor, se você não subir exatamente. a montanha? E a sua MEI? Você acha que a sua MEI vai pra frente revendendo roupa que você comprou no Brás? Sim. Sem fazer isso? Vamos ver se é esse aqui. Cortes, você é pato ou águia? Coloque patos na escola de águias. Os patos vão ficar frustrados. Coloque patos na escola de águias. As águias vão ficar frustradas. Coloque patos na escola de águias. Você que tá com essa tolice. Não tem som, é só... Não, é que esse aqui é... Porra, não é esse, porque... Esse aqui é ele gravado, tem que ver ele fazendo ao vivo. Porque ao vivo ele se enrola todo na própria fala. Não é esse, não é esse. Esse aqui tá gravado, esse aqui ele tá cheatando. Alguém mandou o vídeo no chat. Tem que ter o vídeo dele falando ao vivo, porque ao vivo é muito melhor. Deixa eu ver se alguém mandou o que eu tava procurando. Aqui, o coach conta... Aqui, com o Luigi, melhor ainda, que a gente não dá ver pra ele. Eu vou lançar uma aqui pra você. Lança. Coloque patos na escola de águias. Coloque patos. A gente vai entrar no mindset agora, gente. Eu vou... Infelizmente eu tô bebendo uma água, mas eu juro que essa água é Eu bulletproof. vou lançar uma aqui pra você. Lança. Coloque patos na escola de águias. As águias vão ficar frustradas. Mas se O você som não colocar tá entrando no... Eu acho que você não compartilhou o som. Águia. Compartilhou Eu posso ou compartilhar não com tá? você. Verdade, ó. Vamos começar de novo. Você tem que ouvir isso, que isso aqui é muito... Realmente vai mudar a sua vida. Sabe aquelas coisas que mudam a vida? Tá. Se você quiser, eu ouço direto lá na Twitch, que aí você não precisa de compartilhar aqui, pra não dar conflito. Não, pronto. Já fiz. Tá, então vai. Vê se você tá ouvindo. Tem que deixar elas andar no grupo delas. Diferente. Sim. Eu vou lançar uma aqui pra você. Lança. Coloque patos na escola de águias. As águias vão ficar frustradas. Mas se você colocar pato, águia, na verdade, ó. Vamos começar de novo. Se você põe pato na escola de águia, as águias vão ficar frustradas. Mas se você inverter e colocar as águias na escola de patos, os patos vão ficar frustrados. Cara, Que é? Presta atenção que é importante. Analogia. Águia. a analogia é minha Põe grande pato na paixão, escola né? de águia, as águias vão ficar frustradas. Mas se você inverter e colocar as águias na escola de patos, os patos vão ficar frustrados. Mas na terceira hipótese, você colocar pato para andar com águia, você vai ficar frustrado. O quê? É muito bom. É muito bom. É muito bom. A conclusão é muito boa, velho. Cara, não faz sentido Que viagem é essa, velho? nenhum. É Tem muito momento bom, nenhum. Se velho. você coloca um pato pra andar com águia, a águia vai ficar... Não entendi nada. Vamos de novo. Vamos de novo. Pablo, a gente tem que largar as pessoas? Não. Então, assim, os caras são seis da analogia, né? Você falou da águia que bate o bico e troca o bico, não sei o quê. E assim, na real, que se a águia perde o bico não volta, não, né? Ele meio que vai embora. Não. Cara, e assim, em momento nenhum, cara, a águia vai ir pra uma pedra e vai ficar se chicoteando a cabeça pra arrancar um pedaço do corpo. É tudo muito louco. Mas é isso, a analogia é a paixão dessa galera, né? E tudo eu isso- acho muito bom, cara, porque assim, o grau de mensuração, de frustração de patos e águias, cara. A frustração dos patos é algo muito sério, João. Sim, cara. Mas Você eu vai quero querer deixar os entender patos frustrados? Eu imagino que não. Eu queria ver o processo do frustrômetro, Do frustrômetro. sabe?
E assim, se você botar a águia pra andar com o pato, você vai ficar frustrado. Irmão, eu já tô frustrado agora. O bom é que, tipo assim, você só fica frustrado na terceira opção, mas você botou águias e patos juntos nas outras duas também. E isso não te frustrou em momento nenhum. Você não estava frustrado outrora. Você está frustrado nesse momento. Enfim, esse cara é fantástico, tá ligado? E ele é um tremendo de um criminoso, ele deveria estar preso, na real. Mas vamos começar a leitura. E isso eu digo por ele ter posto a vida das pessoas em risco pra subir uma montanha. Uma das montanhas mais difíceis de subir do país, por causa de mindset, né? Sem nenhum tipo de qualificação. Num momento em que estava tendo uma tempestade, cujos ventos estavam em 100 km por hora. Não é que é só a montanha difícil. Só a montanha já seria impossível. Pra quem não tem preparação nenhuma. Mas ele subiu a montanha numa tempestade com ventos de 100 km por hora. Isso tudo. Num local que é conhecido e renomado pelas suas mortes. E a justificativa dele não tinha nenhuma placa falando pra não subir durante tempestades. Não tinha nenhuma placa, cara. Não. Não tinha nenhuma placa. Sabe Nessa o caso ponte... da motosserra da Husqvarna, que agora tem um aviso não usar nos genitais, porque alguém entrou na justiça e falou não tinha nenhum aviso pra não usar essa motosserra nos genitais? É isso. Todas as pontes vão ter que ter placas, não se arremesse da ponte, isso pode causar danos à sua integridade, né? Não Sim. estava escrito na ponte que não era pra você se arremessar da ponte. Sim, sabe, você tem que colocar... Não, mas as placas têm que ser mais específicas, né? Por exemplo assim, não quebre a ponte e se empale com os vergalhões. Sim. No potinho de exame de urina não estava escrito que tinha que tirar a tampa, né? Exatamente. Mas vamos lá, João. Vamos eu vou fazer as honras aqui do texto. Tem coisa muito boa. Eu faço as honras aqui do texto. E é isso, né? Eu acho que vale a pena quando um escolhe o outro ler. Eu acho que é uma dinâmica boa, uma dinâmica saudável, uma dinâmica... Vamos ver quem escreveu, né? Isso é importante. John Tammy. Não, Tamney. É o editor do site Real Clear Markets. Contribui para a revista Forbes. Autor do livro Popular Economics. What the Rolling Stones, Downton Abbey e LeBron James can teach you about Aí, ó, de novo. Se você botar jogador de basquete com músico de rock, o jogador de basquete vai ficar frustrado. Mas se você botar músico de rock com o jogador de basquete, o jogador de basquete vai ficar frustrado. Mas sem inverter. Já entenderam onde eu quero chegar, né? Vocês são inteligentes, vocês... Então, vamos lá. Eu gosto do contribui para a revista Forbes. Como? Ele escreve artigos? Não, ele assina. Ele assina. Ele compra na banca, né? Ele está contribuindo para continuar o trabalho da Forbes. Porra. Vamos lá, né? A desigualdade de riqueza sempre existiu no mundo. Já começou errado, tá? A gente já pode... Já começou muito errado. O aproveitamento não chega na primeira frase, A primeira né, cara? frase tá errada, tá, gente? A primeira frase tá errada. E a gente pode... Bom, como eu tô lendo, João, por que essa frase está errada? Bem, vamos lá, cara. Primeiro, a desigualdade de riqueza sempre existiu no mundo. Não, a desigualdade de riqueza nem sempre existiu no mundo, porque existem diversas sociedades que não são baseadas na expropriação do homem pelo homem. Tanto para trás como coetudinariamente. Ou seja, essa é uma afirmação que consegue a proeza de estar errada, independente do momento da história que eu tô analisando. Sim. Ela está errada ontem e hoje. E sempre. E sempre. Mas ela nunca foi tão explícita e deletéria quanto na era feudal? Também estamos errados. Absolutamente erradas. Eu achei que ele ia falar quanto hoje. Não, quanto na Sim. era feudal. Aí, tipo, vocês esperavam um texto falando sobre como a desigualdade gera progresso começar falando de feudalismo? Feudalismo. Eu não esperava. Cara, mas esse pessoal é muito neofeudalista, cara. ANCAP é neofeudalista pra caralho. Esse pessoal é muito neofeudalista, cara. Os caras querem porque querem, sabe? Porque, assim, eles têm que ter algum momento idealista primeiro, né? Pra eles voltarem, né? Assim, eu vou tentar não usar o termo eles precisam de um primeiro high pra pensar o próximo, mas, assim, eles precisam de um momento idealista prototípico antigo. Isso, né? E isso de é importante. alguma forma bizarra, os Deus Vultinho acaba voltando na Idade Média. E é uma coisa assim, isso é uma das coisas que nos diferencia de maneira diametral
dos anarcocapitalistas, dos conservadores e tal. Porque se vocês forem observar como eles lidam com a história, é sempre de forma idealizada. Nós, marxistas, não lidamos com a história de forma idealizada. Para nós, a história é a história da luta de classes. É a história, desde que existem classes, do domínio da classe trabalhadora pela classe dominante. Né? Seja qual for a classe dominante da época. Eles buscam, no passado, algum tipo de formato arquetípico, né? Algum tipo de exemplo de, digamos assim, grandiosidade de outrora, que nós devemos usar como mestra da vida para aplicar a nossa realidade atual. Esse tipo de forma idealizada da história é muito combatida por nós. Sim. E isso que aproxima... Desculpa. Não, isso que aproxima também os ANCAPs dos Deus Vultinho. Essas duas coisas andam juntas, né? Pode falar, tio. Eu vou além e eu ainda falo mais algumas coisas. Para além disso, o instrumental de análise é sempre o mais anacrônico possível. Não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida. Eles sempre usam a engenharia de obra pronta para retroprojetar na sociedade que eles idealizam os erros que aconteceram depois ou o que eles pensam que aconteceria depois. Vou dar um exemplo clássico disso que acontece. Por exemplo, quando o cara olha para a Suméria, vê um desenho sumeriano de um formato que se aproxima a um foguete moderno, seja esse qual for, e fala, eles tinham foguetes, eram os deuses astronautas. Sabe? Isso é um exemplo clássico de anacronismo, onde a gente tira daquela civilização qualquer possibilidade dela ter uma visão própria, uma leitura própria, uma simbologia própria, uma semiótica própria, e insere, retrojeta a nossa visão sendo o arquiteto de aula pronta. Sim. Né, sendo o arquiteto de obra pronta. Então esses caras são sempre os arquitetos de obra pronta. A visão deles é idealista e a visão deles é anacrônica. E eles conseguem uma proeza de misturar Jung com Weber. Porque é um arquetipo, mas ao mesmo tempo é um tipo ideal, que nunca existiu na praxis material, mesmo daquele local. Em momento nenhum, quando se fala de Idade Média, se coloca um recorte, se coloca um local. Não, é a ideia que se tinha a historiografia do século XVIII da Idade Média antes de abrir os arquivos e pesquisar o que foi a Idade Média. Sim. Que pra quem não sabe, por isso, isso que o João tá falando, a ideia de feudalismo, gente, surge no século XVIII. A ideia do feudalismo como, digamos, arquétipo, pra usar a palavra que a gente tá usando, surge no século XVIII. Não surge na própria Idade Média em si. Então, todas as vezes que nós falamos de feudalismo, a gente tem que falar à luz de como o termo e essa leitura surgiu na história. E a ideia de feudalismo surge em contraposição a uma nova sociedade burguesa que estava se gestando. A própria ideia de feudalismo surge de forma dialética. Porque ela só surge mediante a gestação de uma nova sociedade burguesa que iria se romper na Revolução Francesa. E o feudalismo surge enquanto um horizonte teórico, porque o que se coloca como feudalismo, como se o feudalismo varresse de forma igual e equânime todo o período chamado de Idade Média, em todo e qualquer lugar aonde este período na Europa Ocidental aconteceu, na verdade é uma construção social típica entre o Loire e o Reno em 2 séculos e que nem ali aconteceu de forma igual em todos os lugares. Sim. Se você desce 20 metros para baixo e chega na Itália, ou se você atravessa o Canal da Mancha e chega na Inglaterra, é outro rolê. Sim. E aí ele é generalizado a partir da leitura francesa a respeito desse tipo de produção. E a questão é, se nós estamos fazendo uma leitura tão crítica a respeito do feudalismo, por que nós, marxistas, usamos essa terminologia? Porque para nós, feudalismo significa uma coisa muito específica. Feudalismo tem uma perspectiva de classes. E o modo de produção feudal era um modo de produção que tinha uma diferença no que diz respeito à dinâmica de classes do modo de produção capitalista. Nós aplicamos isso dessa maneira. Tá certo ou não tá certo, João? Tá corretíssimo. Não é? Então, feudalismo são os privilégios de nascimento. São os privilégios consanguíneos.
São os privilégios da aristocracia, na qual a classe dominante é aristocrática. É Que o tinha- modo de produção que vai ensejar essas formas superdeterminadas e sobredeterminadas de relações sociais, baseados em como dava-se a produção durante o período chamado da Idade Média. É um modo de produção. Mas isso que é um pouco... que confunde um pouco a cabeça da galera, porque nós falamos de feudalismo na Idade Média, e aí você vê marxistas falando de feudalismo no século XIX. Sim, porque existem permanências, né, gente? Exato. Quando a gente fala de uma ruptura, a gente tem que entender que ela não se dá da noite pro dia. A história não funciona assim. Ao contrário da história positivista que te é ensinado na escola, que o sujeito dorme medieval e acorda renascentista, né? O cara dorme camponês de gleba e acorda homem de Vitrúvio. Sim, é quando A cai Roma. Ai, meu realidade- Deus, 1000 anos de retroatividade. Ai, meu Deus, 1000 anos de escuridão. Né? Isso é um absurdo sobre a Idade Média como um todo. Mas, para além disso, cara, a gente tem que entender que existem várias permanências, que as coisas não vão mudar todas de um dia para noite. O que vai mudar é a forma principal como aquilo ocorre. Sim. Então, por exemplo, quando hoje em dia a gente fala trabalho análogo à escravidão, é escravidão. É escravidão, sim. Né? Então, isso é uma permanência de um modo de produção anterior no modo de produção capitalista. Não existe modo de produção puro. Os modos de Isso. produção se miscuam, e quando a gente fala em um modo de produção, a gente fala do modo de produção dominante de uma sociedade, e não do único que está presente nessa sociedade. Inclusive, Perfeito. as próprias experiências socialistas, a própria União Soviética tinha dentro de si, nos primeiros 10 anos, um modo de produção capitalista imiscuído nela. Com Sim. propriedade privada, com permanências e rupturas, né? Só para dar um exemplo. E Mas, o modo enfim. de produção capitalista da União Soviética tinha permanências feudais, porque Sim, mesmo a sim. abolição da servidão de gleba em 1870, ela não acontece de prática na maioria da própria União Soviética. Ela só acontece de forma jurídica, mas a servidão continua lá. E os privilégios de nascimento continuam também. E quando eu digo privilégio de nascimento, claro que nós temos privilégios de nascimento no modo de produção capitalista, graças à dinâmica da burguesia, mas a questão é, os privilégios de classe do modo de produção feudal, do que a gente chama de modo de produção feudal, são consanguíneos. Eles estão ligados a sobrenome, estão ligados a sangue. Então esse é o tipo de ruptura que ocorre nas relações de produção. Mas, enfim, a gente está entrando numa teoria que é interessante, que é exatamente o contrário do que a gente vai ler aqui. Naquele mundo... Qual mundo, João? Aquele. Aquele. O todo, né? Quando alguém via uma plantação, ou um celeiro, ou um arado, ou animais de carga, e perguntava a quem tais meios de produção serviam, a resposta é ao agricultor e sua família, e a ninguém mais. Que idealização estranha, cara. À exceção de algum ocasional gesto de caridade dos proprietários, aqueles que não possuíam os meios de produção não podiam se beneficiar dos meios de produção existentes, a menos que eles próprios, de alguma maneira, também se tornassem proprietários dos meios de produção. Eles não podiam se beneficiar dos meios de produção de terceiros, a menos que os herdassem ou os confiscassem. Absolutamente tudo errado. Eu achei até difícil de entender, eu vou ser honesto com você, sabe? Cara, assim, olha o que eu entendi. O que ele tá falando é que naquele mundo que existe na cabeça dele, né, aquele mundo medieval idealizado que existe só na cabeça dele, os meios de produção serviam simplesmente aos portadores diretos do meio de produção. Ou seja, digamos que eu estivesse vivendo sob a batuta de um conde qualquer e eu tenho um pedacinho de terra aonde eu vou arar essa terra. Com detalhe que a gente não arava terra até o século III, que eu não tinha arado. Mas eu não vou falar disso. Esse mundo não existe de verdade, é o mundo que existe na cabeça dele. Neste mundo, esta família, este núcleo, este grupinho de pessoas só usava o arado para ele mesmo e só ele podia. E se eu quisesse usar o arado, eu tinha que ter um arado meu ou eu tinha que matar uma família para eu me tornar o dono do arado. O que é categoricamente falso, inclusive, né? Mas, enfim. Sim. É um desconhecimento né? do modo de produção feudal incrível, assim. Né? Mas aí a gente vai para a primeira coisa, gente. Quais são as obrigações dos servos que são ligados à terra? Dentre as várias obrigações dos servos está
trabalhar de graça para o Senhor, usando todos os meios possíveis e necessários. Não apenas os meios de que o Senhor possuía, mas também nos campos do Senhor, levando os seus meios para trabalhar para o Senhor. Dar parte da sua produção para aquele Senhor. Ou seja, o que estrutura o próprio método feudal é o que ele está falando, que não existia no feudalismo. Porque ele está falando aqui que ninguém, terceiros, não se beneficiam. Não podiam se beneficiar do meio de produção de terceiros, a não ser que os herdassem ou confiscassem. A estrutura toda é exatamente que uma classe que não trabalha prende a outra terra e se beneficia desse trabalho. Inclusive, a divisão da sociedade medieval que você aprende no 2º grau existem aqueles que comandam e guerreiam, existem aqueles que oram e existem aqueles que trabalham. O macrocosmo é refletido no microcosmo. O corpo do homem também serve como corpo da sociedade. As imagens medievais não podiam ser mais claras, patentes e abertas de que elas são o contrário do medievalismo que existe num lugar muito especial no coração de Temne. E a questão tudo isso é um artifício retórico. A questão é que é o que a gente falou no começo. Ele tá buscando, num passado idealizado, alguma forma de arquétipo para conseguir sustentar a ideia de que algum tipo de desigualdade propulsionou o progresso da humanidade. Só que ele já começa com uma historiografia, uma pseudo-historiografia que ele tirou do pior dos sensos comum aqui. E que, novamente, antes da gente ler, a gente já previu boa parte do que era isso aqui. O João falou, ele vai falar sobre um feudalismo que existia num lugar imaterial, num tempo atemporal, num espaço indeterminado. O que ele fez? Exatamente isso. Não tem começo, não tem fim, não tem meio, não tem espaço. Isso aqui. E assim, da maneira como ele descreveu, nem se tivesse, porque isso aqui simplesmente não aconteceu. Ele tá pintando um quadro de um modo de produção feudal sem senhores. O que é uma coisa que simplesmente não existia. Aí, vamos lá, né? Já acabou a parte feudal. Vocês todos foram escolados em feudalismo pelo John Temne. Com a Revolução Industrial e a ascensão do capitalismo, a realidade mudou. Tá aí uma frase correta. Ponto pro Temne. A Revolução Industrial e a ascensão do capitalismo mudou a realidade. Os meios de produção dos mais ricos passam a servir diretamente aos mais pobres. A desigualdade continua existindo, mas a pobreza absoluta passou a desabar. O que você tem a dizer sobre isso, João? Porque isso aqui é uma das coisas que o tempo todo os liberais adoram falar. Nossa, cara, essa ideia de que a pobreza começou a desabar é sempre assim. A pobreza em abstrato começou a desabar em abstrato, ex nihilo, misticamente, a troco de nada, né? A gente simplesmente tira toda a história que aconteceu do período moderno e contemporâneo, tira dela todas as lutas intestinas que tentam civilizar minimamente este período e coloca que o fruto dessas lutas, quando ele acontece, é uma propriedade a priori do próprio sistema desde o início do sistema. Né? Se a gente pega a própria história da Europa durante o período de transição, pega cercamentos, vê as fomes, vê como que era a condição de vida dessas pessoas, a última coisa que a pobreza faz é desabar. Eu não tô nem entrando na questão de colonialismo, na questão ulterior de imperialismo. Falando sobre o modo de produção capitalista mesmo, o surgimento da indústria e do advento do capitalismo. No surgimento da indústria, nos cercamentos, sim, no que vai ter a acumulação primitiva de capitais que permitirá que as maquinofaturas façam. Mesmo durante o período das maquinofaturas que vão concentrar a renda e começar a expropriar, você já tem um aumento dessa pobreza. Mas isso não importa. Por quê? Porque
porque depois eu venho cá no século XX ou no século XXI e pego os dados e falo assim, a pobreza vem desabando. Quantas pessoas saíram da pobreza? Mais de 1,5 bilhão. Onde que essas pessoas saíram da pobreza? Não vamos mencionar isso, pelo amor de Deus. Isso é incrível, né? Porque usar os dados globais e ignorar o fato de que a China existe nesse planeta Terra, sabe? Então, é fantástico. Assim, é isso, sabe? Onde que essas pessoas saíram desta pobreza abjeta, desta pobreza irresoluta? Principalmente nos locais onde você teve qualquer tipo de experiência socialista ou minimamente nacionalista e anti-imperialista. E nos países centrais, como eles saíram por causa da luta continuada de décadas e décadas e décadas dos movimentos socialistas, primeiro os utópicos, depois os científicos, da organização dos sindicatos, da organização da classe trabalhadora, do sangue, do suor, da linfa, desses trabalhadores que foram mortos para que outros trabalhadores no futuro pudessem ser explorados de forma menos vil e abjeta. Isso a gente não fala nunca. E a gente joga lá para trás, como se simplesmente deu 14 horas do dia 13 de 1600, bum, capitalismo, bum, acabou a pobreza. Sim. E isso é um dos argumentos vazios que a galera usa muito. Qualquer criador de conteúdo comunista já viu esse argumento de que o capitalismo fez a pobreza desabar, né? E, inclusive, eu dou até uma dica. Se vocês forem no canal da Laura Sabino, tem um vídeo dela se maquiando e refutando o liberal, e ela fala exatamente sobre isso, e ela faz um apanhado mais aprofundado com documentação e tal. Eu recomendo o vídeo dela. Porque é bom a gente se armar contra esse tipo de argumento, gente. Que é um argumento que, assim, o ônus da prova tá com quem acusa. Só que esperar isso de um liberal é esperar demais. Então a gente precisa estar armado contra esse tipo de coisa, porque vocês vão continuar ouvindo isso. Vão continuar. No entanto, e curiosamente, a obsessão das pessoas com a desigualdade de renda nunca foi tão premente como é agora. Exatamente quando a miséria absoluta está nas mínimas históricas. Tá nas mínimas históricas? De acordo com qual parâmetro? Absoluto, relativo, porcentagem, qual país? No centro, na periferia? Eu gosto do curiosamente, né? Eu só acho muito curioso. Eu gosto do curiosamente porque, assim, não é fruto, em momento nenhum, de uma continuidade secular em longa duração de exploração global, bem como de uma opção a esta exploração global também continuada em lutas já centenárias, que se tem um processo histórico aonde se avança essa consciência do que está acontecendo e se revolta contra ela. Não. É uma curiosidade, é uma anedota, é um, sabe, assim, é isso, é uma efeméride. Olha que louca efeméride. Hoje em dia as pessoas do nada, começaram a achar desigualdade ruim. Pois é. Quem são essas pessoas para achar desigualdade ruim? Aonde estão elas carregando a minha liteira? Onde já se viu, em pleno 2022, alguém achar desigualdade ruim? Economistas como Thomas Piketty e entidades como Oxfam pedem mais impostos sobre os ricos e mais controle e regulamentação para combater o capitalismo e acabar com as desigualdades geradas por ele. E olha que ele pegou o Thomas Piketty como exemplo, ele podia ter pegado outra pessoa. Utilizando-se de uma metodologia altamente questionável, a Oxfam quer uma economia para os 99%... Eita, meu interfone tá tocando. Entretém as massas aí, tio, rapidão. Eu vou entreter as massas, cara. Vamos lá, gente. Ele já começa com Thomas Piketty, né, economista francês, que é o cara que escreveu, né, o Capital no século XXI e que depois vai ficando cada vez mais apologético e voltando para trás, né, nosso menino Piketty vai voltando para trás, né, e falando assim, olha, primeiro ele vai e fala assim, não, é uma merda. Tá, tem contradição brutal aqui. E aí depois ele vai começando a falar assim, gente, a gente colhe o que a gente planta. As contradições que a gente tem hoje não são necessariamente contradições que o sistema está fazendo, mas sim contradições por causa de motivos políticos e motivos ideológicos. Foram as próprias vicissitudes da história. Sabe quando cai o Pix da CIA?
né? É exatamente isso, Artyom. Caiu o Pix da CIA, é Pix na mão, cueca no chão. E aí, menino Piquetinho vai ficando cada vez mais apologético, mais cada vez, né? Assim, mas nem todo o capitalismo, gente, nem todo o capitalismo é assim. Ainda assim, a gente tem que partir do pressuposto, né, que para este adorável senhor chamado John Tammany, né, o Piquetinho, né, ele é basicamente uma mistura do Stalin e do Rodia, do Stalin e do Zhdanov com duas cabeças voando sobre a planície idealizada do que deveria ser o capitalismo e cuspindo fogo comunista em cima, né? Olha a frase, cara. Economistas como Piketty e entidades como a Oxfam pedem mais impostos sobre o rico e mais controles e regulamentações. Olha que absurdo para combater o capitalismo. Por que vamos combater esse capitalismo tão genial, tão bonzinho, que nos traz tanta coisa? Eles querem o quê? Acabar com as desigualdades geradas com ele. Por que, gente, que eu vou acabar com as desigualdades se eu posso gerar ainda mais desigualdades? A ideia toda atrás do texto é combater a pobreza com todas as aspas do mundo em combater a pobreza e diminuir a desigualdade por meio de desigualdadimentos, tá? Quanto mais desigualdade, melhor. Quanto mais buraco tiver no queijo suíço, mais queijo tem. Essa é a ideia genial por trás, né? Voltei. Ele... Desculpa. Voltamos? Não, sim, o que você estava falando? Eu tava falando do Piketty e como que ele foi evoluindo, digievoluindo, né? De alguém que fala, olha, o capitalismo é ruim, pra alguém que, olha, não é que o capitalismo é ruim, é que o cheque da CIA caiu e a gente tem que entender que o capitalismo, na verdade, ele colhe o que ele planta e não é o sistema, mas sim nossas decisões políticas e ideológicas, né? E o texto todo parte do pressuposto de que você pode combater a desigualdade por meio de desigualdadimentos. Né? Quanto mais desigualdade, menos desigualdade. É o queijo suíço e os buracos. Quanto mais buraco, mais queijo suíço e menos queijo suíço. Essa é a lógica do texto, né? E olha que absurdo. A Oxfam quer uma economia para os 99% da população mundial que desconcentre a riqueza desse 1% mais rico. Com uma metodologia altamente questionável. Sim, uma metodologia altamente questionável. Né? E assim, neste momento curioso, onde as pessoas estão achando ruim desigualdade de renda, né? Esse momento curioso, por exemplo, não existia no absolutismo monárquico. Pois é. Né? Então talvez seja um bom lugar pra gente voltar. Né? Não é que o capitalismo é ruim, é que você que é pobre ainda não aprendeu que você tem que adorar bilionários como deuses. Sim. Você não... Inclusive, falando nisso, João, a gente tem que ler aquele trechinho do Mises no final... Falando sobre adorar bilionários como deuses, né? A gente vai ver o próprio bigodinho de Hitler falando sobre isso. Porque esses dias eu mandei um negócio pro João que foi assim, fez o nosso dia. Foi uma coisa fantástica, assim. Mas fiquem até o final pra vocês verem do que eu tô falando. A contínua revolta contra os ricos, entre aspas. Vamos relativizar, né? Quem são esses ricos? Será que eles são ricos mesmos? E os seguidos clamores para se confiscar uma substantiva fatia de sua riqueza baseiam-se no velho princípio marxista de que há uma pequena minoria de abastados vivendo à custa da exploração da esmagadora maioria da população. Porque você sabe que isso aqui é a conspiração, né, João? Sim, isso aqui é a pura teoria da conspiração. Sim, é a teoria da conspiração. Primeiro que ele coloca, né, os ricos, entre aspas, porque as pessoas não estão usando a palavra correta para o Instituto Mises, que é a contínua revolta contra nossos deuses superiores. Sim. Quem financia a contínua revolta contra quem financia este think tank, né? Exatamente. A contínua revolta contra quem joga os croissants do chão na mesa deste cachorrinho. Né? Mas assim, pra bom entendedor, meia palavra basta, né? A gente consegue ver que os caras... Não, e tem outro detalhe aqui. Eu acho isso aqui muito curioso.
confiscar uma substantiva fatia de sua riqueza. Eles estão falando de impostos aqui. Estão falando do aumento de impostos. É uma das coisas que eu acho mais curiosas a respeito desse tipo de economia austríaca e economia ANCAP. Os caras falam a respeito de impostos como quem não entende absolutamente nada de como a economia de um estado funciona. Eles não têm a menor ideia de para que serve o imposto. Eles ainda repetem a retórica de que o Estado é financiado por impostos e que a produção privada produz e os impostos da produção privada financiam as políticas públicas do Estado. Gente, o Estado não funciona dessa maneira, tá? O Estado não tem um cofre com várias notas de reais que ele confisca da burguesia e aí depois ele usa este dinheiro roubado da burguesia para financiar o SUS e a escola estadual. Não é assim que a economia funciona. E aí a questão é, eu não sei se o cara não sabe, eu não sei se ele não quer saber, e eu não sei o que ele pretende com esse tipo de retórica. Mas isso aqui é substancialmente falso, tá? O Estado não é financiado com os seus impostos. É, porque quando eles estão falando do Estado, aparentemente eles estão pensando em cidades-estado da antiguidade. Só se for isso. Só se for isso. Enverhod ANCAP, não tinha imposto na Albânia. Então Enverhod ANCAP, é isso. E o Kim também é outra ANCAP, né? Não tem imposto na Coreia. Quando você vê essa galera falando, os comunistas, os socialistas, os marxistas defendem o aumento de impostos. Aí você vai olhar pra Coreia Popular e não tem impostos. Aí você fica tipo, tá bom, a gente defende tanto, com unhas e dentes, o aumento de impostos, que as experiências socialistas não têm impostos. É fantástico isso. Mas vamos lá. A contínua... Tal raciocínio seria verdadeiro. Tal raciocínio seria verdadeiro, condicionante aqui, caso a revolta se direcionasse especificamente para aqueles indivíduos cuja riqueza foi adquirida por meios que atentam justamente contra o capitalismo, como subsídios governamentais, protecionismo e outras formas de governo que obstruem a livre concorrência. Ou seja, absolutamente todos, sem tirar um, todos os burgueses de todos, sem tirar nenhum, estados capitalistas contemporâneos. Todos, sem nenhuma exceção. E isso é uma das coisas que não entra na minha cabeça. Isso aqui é um combate à realidade brutal, principalmente se você for observar a história da acumulação de capital nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é arquetípico disso. Pelo amor de Deus, subsídio governamental, protecionismo e formas de governo que obstruem. Cara, foi subsídio e protecionismo que desenvolveu o capitalismo nos Estados Unidos. Cara, vamos só pensar uma coisa aqui. Ian, você sabe qual foi a primeira agência reguladora do planeta? Não sei. A Agência Reguladora de Construção de Ferrovias dos Estados Unidos, a pedido dos construtores de ferrovias dos Estados Unidos. Tá? Literalmente, a história da acumulação nos Estados Unidos, assim como Ian disse, se baseia nisso em que ele está atacando. Sim. Todos. Desde os Rockefeller, todos, sem tirar nenhum, tá? Para os Estados Unidos não é uma monarquia, mas ele tem joias da coroa. A joia da coroa estadunidense são os seus grandes empreendedores privados que sempre foram protegidos. E um governo que nunca teve livre concorrência, que sempre deu vultosos subsídios. Gente, Tesla, que nem do Elon Musk que ele comprou e fez uma ordem de restrição para as pessoas não falarem quem foi. Toda aquela tecnologia é chupinhada, é dada de graça, é desenvolvida a partir de esforços do governo estadunidense. Isso tem subsídio governamental direto e indireto. O protecionismo é feito internamente e externamente.
Não existe livre concorrência em lugar nenhum, para além da mente dos mentecaptos que acreditam neste sonho. Só é possível falar em livre concorrência na primeira fase do capitalismo, quando o capitalismo estava se formando como capitalismo mercantil e que o principal artigo de exportação era a mercadoria e aí as mercadorias competiam entre si. Na fase imperialista do capitalismo não existe livre concorrência, tá, gente? Não existe. Desde que se inaugurou a nova fase do capitalismo, que é a fase imperialista, a livre concorrência, como o João disse, só existe na cabeça de ideólogos da burguesia, como esse cara. E lembrando que isso veio numa construção porque o bulionismo foi criado exatamente para prejudicar a livre concorrência entre nações. E aí, eu queria que você também especulasse, eu não sei, articulasse um pouco mais a respeito de qual é o objetivo, porque a gente está tentando enxergar através do texto, né? Qual é o objetivo desse tipo de ideólogo insistindo frequentemente em uma coisa que é favorável à própria classe que ele defende? Não sei se a minha pergunta foi clara, mas Sim. subsídios e protecionismo são benéficos para a burguesia nacional. Qual é o ardil aqui? A minha pergunta é essa, sabe? Para mim é o seguinte. Subsídios e protecionismo são muito benéficos? São. Mas se eu assumo que eu sou subsidiado, protegido e beneficiado, como que eu mantenho o discurso da ética protestante, como que eu mantenho o discurso de que eu sou um escolhido, Trabalhador, né? que eu sou um indivíduo com uma mente brilhante, que eu sou um self-made man. Eu não tenho como ser ao mesmo tempo um self-made man e um government-made man. Ou eu fui feito por mim mesmo, ou eu fui feito pelos subsídios, fui feito pelo protecionismo, fui feito pela obstrução da livre concorrência. Subsidiary made man. Sabe? Então, assim, eles têm que criar esse véu ideológico, esse véu de Maia que recobre a verdade, porque eles não podem falar isso e manter todo o discurso de eu comecei numa garagem. A garagem era um anexo da mansão do meu pai, que por sua vez estava num centro de desenvolvimento armamentista do governo norte-americano. Mas eu só posso tirar foto mostrando a garagem. E se eu falo que essa garagem era um anexo e que ela estava dentro de um centro de desenvolvimento de pesquisa, acabou o self-made man. Então, assim, ele tem que vender uma retórica que ele mesmo sabe que é falsa, e mais ainda, uma vez que ele cria este ideal, ele já prepara o idealismo em dois momentos. Por quê? Porque ele tem que preparar isso contra a realidade como tá, e ele tem que preparar artificialmente para as pessoas que estão dentro daquele idealismo. Porque senão, o cara que é ancapão passivo e não ANCAP ativo, o cara que recebe o ancapismo e não está escrevendo o ancapismo, ele pode, lendo todo o ancapismo, lendo toda essa economia, virar e falar assim, porra, mas peraí, então seria justo que eu me revoltasse contra aqueles que fingem ser self-made men e não são self-made men. E aí ele fala assim, sim, claro, existem esses aí sim, tá? Existem sim, com certeza. Contra esses você não só apenas pode, você deve se revoltar enquanto você compra cursos caríssimos, dirige seu Uber e faz seu bolo de pote. Este sim é o seu inimigo do nosso lado, os falsos ANCAP, tá? Esse cara tá com peita do Bon Jovi, ele não é um real, tá? E o metal só aceita os reais, tá? Este cara aí começou a ouvir Metallica no álbum preto, ele não é real. Tá. Ele não é real. Não é real. Inclusive, eu tô fazendo essas perguntas pra gente não só ler o texto e dar risada, mas pra gente tentar destrinchar a ideia aqui, né? É importante isso também. Nós estávamos... Tá o raciocínio. No entanto, a gritaria tem sido... A gritaria é foda, né? Tem sido generalizada e o alvo comum tem sido os ricos, de forma geral. Eis o problema fundamental com esta postura, 2 pontos. Ela desconhece por completo o papel que esse 1% desempenhou na melhora dos padrões de vida e das condições de trabalho da humanidade. Agora é carta aos patrões aqui, né? Cara, assim, não é só na melhora dos padrões de vida, é na melhora das condições de trabalho. Isso aqui foi ofensivo, cara.
Cara, o Isso das aqui foi condições de ofensivo. trabalho. Porque, assim, a melhora nos padrões de vida, você pode pensar assim, não, o cara está louco de idealismo e está colocando, né, toda a caminhada contínua da humanidade no colo de quem não fez absolutamente para nada disso acontecesse e tal. Mas agora, melhora das condições de trabalho. Ele foi onde dói, tá ligado? Ele pegou, foi onde dói, ele cara, falou a porque, pior assim, coisa que ele poderia ter falado. É literalmente falando sobre o sistema que torna eu, o Ian e todos vocês que estão ouvindo mercadorias. Nós somos mercadorizados, nós somos alienados da nossa relação com o trabalho. É o sistema que preda primeiro no ser humano para depois predar na natureza material e finalmente predar nas construções imateriais. Tá. E aí o cara vira e fala assim, mas melhorou muito o trabalho desde que eu roubei a terra, desde que eu cerquei a terra, desde que eu te coloquei para trabalhar para mim. Você melhorou muito a sua condição, mas você é um pobre ingrato. E o João falou uma coisa mais cedo que é importante a gente sempre notar. Toda e qualquer melhoria na condição de trabalho sobre o capitalismo foi em decorrência da pressão que a classe trabalhadora fez a este mesmo capitalismo. Foi a luta da classe trabalhadora que tornou o capitalismo minimamente humano. E outra coisa, a existência da União Soviética e de outras experiências socialistas subsequentes colocaram uma pressão imensa nos estados capitalistas em atenderem certas demandas da sua classe trabalhadora com medo da mesma coisa acontecer nos seus respectivos países. Então não existe nenhum tipo de benefício ou melhoria da condição de trabalho da classe trabalhadora que é mérito do próprio capitalismo e dos próprios capitalistas. Nenhuma. Tudo foi feito na base da luta, e não foi pouca luta, tá? Não percam isso de vista. E assim, é só pegar os jornais da época, de qualquer época de redução de jornada de trabalho. A jornada de trabalho de 16 horas destruirá a Inglaterra. A jornada de trabalho de 14 horas destruirá a Inglaterra. Trabalho infantil. Cercear o trabalho das crianças destruirá o capitalismo. Cercear o trabalho O das argumento é mulheres sempre o destruirá. mesmo, gente. O argumento é sempre o mesmo. Sempre o mesmo. Isso também com a escravidão, tá? Se a gente tivesse lendo este texto numa roda à luz de vela no século XIX, eles estariam falando assim, o fim da escravidão destruirá o nosso sistema capitalista, posto que a escravidão é natural. Sim. E que a escravidão trouxe prosperidade, aumentou a capacidade produtiva e conseguiu criar cidades e monumentos e etc. Ia ser a mesma retórica, tá? É a mesma Sim, retórica. e a vida do escravo que tem agora Melhora, o trabalho e a muito comida melhor. garantida é muito melhor. E assim, gente, nós não estamos inventando o que seria não, tá? Esses argumentos todos foram Tá usados tudo em texto. historicamente. Tá tudo em texto. Quando você estuda história, você estuda isso, tá? A gente vê isso em documentação. O grupo dos 1%. Dos 10 homens que encabeçam a lista dos mais ricos do mundo, 7 estão ligados às novas tecnologias. Na lista dos 500 mais ricos do mundo, publicada pela Forbes, Elon Musk, Tesla, que não foi ele que fundou, Jeff Bezos, Amazon, que também não foi ele que fundou, se eu não me engano, né? Ou foi, aí eu não sei, né? Bill Gates, Não, Microsoft... a Amazon ele começou com força de vontade um empréstimo de 500 mil dos pais, não foi não? Foi. Força Tá. de vontade de empréstimo de 500 mil dos pais, sim. O Bill Gates, a Microsoft, quem conhece a história da Microsoft sabe o quanto da Microsoft é tecnologia que o próprio Bill Gates fez, né? Em suma, o Bill Gates ele fez no maior estilo Thomas Edison, ele foi patenteando a porra toda. Né? Larry Page, do Google, Sergey Brin, do Google, Larry Ellison, Oracle, Steve Ballmer se destacam. Steve Jobs, da Apple, só não está ali porque já morreu. Tá. Fez tudo da Apple sozinho, Ian. Tudo. Na casa sozinho. dele. Com Inclusive, papelão e fita isolante. uma das coisas mais ofensivas que eu já li foi um texto glorificando a ética do trabalho na Apple. Porque, eu não sei se vocês sabem, o Steve Jobs, ele submetia os funcionários da Apple a um regime de trabalho brutal. Brutal. As pessoas tinham que usar camisetas escrito "eu trabalho 50 horas por semana e sou feliz", era um negócio assim, sabe?
Ele parava os funcionários no corredor e perguntava detalhes absurdamente específicos da Apple. E se o cara não respondesse, ele era punido ou demitido no ato. O Steve Jobs era um cara extremamente abusivo no trabalho. Extremamente abusivo. E, o pior de tudo, isso é romantizado pelos empreendedores aí, pelos coaches, como sendo algo louvável, como sendo algo que foi o que tornou possível o sucesso da Apple, o abuso de trabalho dele. O Steve Jobs era um arrombado, era um cuzão, era um abusador, ele usufruía da posição dele não só de burguês, mas de figura pública, popular, carismática, né? A gente tem que... Weberianamente carismática. Weberianamente carismática, né? A gente tem que tornar o termo carisma um pouco mais elástico para falar sobre isso, mas sim. E ele tratava os funcionários dele como sub-humanos. E lembrando, na nossa perspectiva, o Steve Jobs não fazia nada, tá? Quem fazia tudo da Apple são as pessoas que trabalhavam para ele. Inclusive, ele morreu e a Apple tá como? Tá aí. Porque o Steve Jobs não serve para nada. Ele não tinha função. A função dele era ser rico e abusar das pessoas. Tá? O Steve Jobs, você lembra lá do começo que a gente falou em misturar águia com patos? Sei. Eu nunca vou esquecer. No caso do Steve Jobs, as pessoas misturaram psico com pato. Com pato, é. Se você misturar psico com pato, os funcionários vão ficar frustrados, é isso. Os funcionários vão ficar frustrados. Isso os coloca no exclusivo grupo dos inovadores tecnológicos. Claro, porque todo mundo sabe que o Elon Musk é um inovador tecnológico. Né? Demais, o Jeff né? Bezos é um inovador tecnológico. O Bill Gates é um inovador tecnológico. Que diariamente nos assombram e surpreendem com suas criações. Suas criações. É claro que suas inovações os deixaram incrivelmente ricos em relação a nós. Mas será que isso significa que eles nos deixaram mais pobres? Sim. Sim. Mais ainda, será que isso significa que a sua riqueza deveria ser confiscada? Não, porque a gente defende um sistema que essa riqueza sequer possa ser acumulada, mas tá quase lá. Tá quase lá. Cara, o pronome reflexivo aí, ele conta tudo, né? O grupo de inovadores tecnológicos, essa galera não fez nada. Né? O grupo de açoitadores de trabalhadores, né? O grupo de exploradores abusivos de mão de obra, o grupo de recebedores de subsídio, né? O grupo de subsidiários governamentais, o grupo de protecionistas, o grupo de pessoas que criaram monopólios ou se coligaram para transformar o que via ser um monopólio em um oligopólio contra a livre concorrência. Lembrando que ele está literalmente citando as pessoas que 3 parágrafos antes ele fala que deveria haver uma revolta contra estas mesmas pessoas. Mas essas pessoas têm um dom. O dom. É o dom que vem de Deus, do torron, do motor primordial, do indizível metafísico. Eles têm um dom que nos surpreende e assombra. E, portanto, como eles têm um dom, como eles são super-humanos, como eles são Übermensch... Então, a gente tava quase lá, né? Só mudar a língua assim que fica um pouco mais claro onde a gente tá querendo chegar. E nós somos Untermensch. Né? Isso tem que ficar de boa. E isso significa, por um acaso, que nós ficamos mais pobres? Não, porque os recursos são infinitos. Não é um jogo de soma zero, João. Não é um jogo de soma zero. E, assim, é fantástico, porque eu não sei em que etapa da ideologia burguesa você tem que estar imerso. Em quantas camadas? Em quantas camadas de ideologia burguesa você tem que estar imerso? Desculpa. Pra falar, essa frase pra mim é incrível. O Elon Musk fez o foguete que dá ré. Você tem que ter uma desconexão com a realidade material gravíssima pra conseguir falar essa frase sem ser a mais pura ironia. O Elon Musk fez o foguete que dá ré, sabe? E assim, simplesmente o Elon Musk não fez nada para que o foguete desse ré em nenhuma etapa da ré deste foguete, tá? Nenhuma. Se o Elon Musk morrer, eu tenho certeza que os funcionários dele vão demorar para ficar sabendo. Porque o trabalho vai continuar como sempre continuou.
Essa galera assiste muito Homem de Ferro. Sim, O Homem de Ferro, cara. ele na oficina dele sozinho, né? Fazendo Sim. porra toda inteira sozinho. Ele criando uma inteligência artificial sobre-humana na oficina. Na oficina dele, sozinho, com a mente dele sem nenhuma ajuda, né? E assim, e com ferramentas que ele comprou no Walmart, né? Sim. Ele foi no mercado da esquina e comprou as ferramentas de alta O que eu tecnologia. acho, o que eu acho muito legal é que, assim, ele entrou na Amazon e falou assim, me vê 50 quilos de silício, 30 de nióbio, 40 de platina. Me vê aço temperado, dobrado, né? Me vê também uma máquina de litografia portátil. Isso eu aprendi com você, a máquina de litografia é pra fazer chip, né? É. Porque pra mim litografia era pra fazer arte. Sacou? E assim, cara, e a galera acha que ele, sabe, assim, fez isso. Sim. Né? E aí o cara vira e fala assim, pô, é justo que esse cara receba 5K limpo. Limpo. Onde a gente tava? Isso coloca no exclusivo grupo. Será que deveria ser confiscado? Então, isso aqui é o sim pero no mucho, né? Será que isso significa que sua riqueza deveria ser confiscada? Eu acho difícil até de responder isso, porque, tipo, eu não acho que a riqueza deveria ser confiscada. Eu acho que a riqueza não deveria existir. A riqueza desses caras, tá? Esses caras não deveriam ter esta riqueza. Um estudo Uma publicado... vez que tem, né? Uma vez... não, então, vamos lá, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma vez que tem... Um estudo publicado em 2004 pelo economista William Nordhaus, da Universidade de Yale, já mostrava que apenas uma pequena fração dos retornos derivados dos avanços tecnológicos entre 1948 e 2001 foi capturada pelos produtores, o que indica que a maior parte desses benefícios foi transferida aos consumidores. Nordhaus estimou que os empreendedores inovadores capturaram somente 2,2% do valor total que suas invenções criaram para a sociedade. E isso muito antes da invenção do smartphone e dos tablets. Ou seja, não há dúvidas de que Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos e o falecido Steve Jobs se tornaram multimilionários com suas criações. Porém... Talvez, né? Tipo assim, que bom que ele me falou que não há dúvidas. Não há dúvidas, Porém... Aham. Não, na verdade, eu tenho dúvidas. Com as suas criações, eu tenho muitas Sim, dúvidas. é isso que eu tô te falando. Não há dúvidas. Ele fala Não há assim, não há dúvidas. dúvida nenhuma. Não Isso foi aqui é por meio da inquestionável, exploração né? do trabalho, não foi por meio do subsídio, não foi por meio de nada. Sim. Foi com suas criações. Ele Porém- tava numa oficina e aí ficou rico. Como já mostrava Nordhaus, o valor que eles criaram para a sociedade com as suas invenções é quase 40 vezes maior do que eles próprios embolsaram. Aí o que a gente tá falando, e olha como é que número é uma coisa engraçada e legal e louca, né? Então o que ele tá falando com a gente é que a sociedade humana, ao longo de todo esse tempo, vamos não somar as pessoas que nasceram e morreram, porque se a gente somar as pessoas que nasceram e morreram, vai ficar ainda mais absurdo, tá? Mas vamos não somar, vamos pensar que passaram sobre a face da Terra, ao longo deste tempo, 10 bilhões de pessoas, tá? 10 Chutando bilhões por de baixo, pessoas. né? Vou colocar lá embaixo, tá? Vamos falar, tinha 3 bilhões lá por volta de 1940, em 2001 tinha por volta de 7, vamos somar os dois e falar que só passaram sobre a face da Terra 10 bilhões de pessoas. Vamos esquecer a taxa de natalidade, vamos esquecer esse crescimento demográfico, vamos esquecer todas as somas, 10 bilhões de pessoas. O que ele tá falando comigo é que 10 bilhões de pessoas passaram sobre a face da Terra, 12... quantas pessoas que tá no estúdio do Nordhaus? Quantas pessoas? Ele tá falando porcentagem. Ele fala em porcentagem. Ele fala que Os 2,2%... empreendedores inovadores, ele não fala quanto. Mas vamos considerar que os empreendedores inovadores ainda fossem 1%, tá? Então nós estamos Que é falando muito mais do que é, na real, né? é muito mais do que é. Muito mais do que é. Mas vamos fingir que são 1%, tá? Nós estamos falando, então, que 100 milhões de pessoas pegaram 2,2% da riqueza e que o restante teve que ser dividido para todo mundo. O que nós estamos falando aqui é que numa sociedade de 100 pessoas,
uma pessoa teria ficado com 220 milhões de dólares e o restante até chegar a 1 bilhão tinha que ser dividido para as outras 99. Só quanto mais a gente vai aumentando esse número, mais a gente vai vendo quanto de valor social tá ficando com um em detrimento do outro. Gente, nós estamos falando de um valor absurdo, mesmo se essas contas estivessem corretas, porque a gente sabe que a concentração de renda na mão dessas pessoas é infinitamente maior do que isso. Porque muitas vezes ele está fazendo cálculo sobre aquilo que a pessoa tem no seu nome no banco e não sobre seus assets, sobre seus bens, sobre suas propriedades que estão em nome de empresa, de subsidiária, de colegiado, que vai fazer os fundos, os trust funds que estão fazendo isso. Tá? Ainda assim, isso seria dizer que uma porcentagem gigantesca da humanidade recebeu cascas enquanto essas pessoas sozinhas comiam todos os pães. É isso que você tá defendendo aqui. E mesmo se... Isso é que é louco. Você consegue espremer os números pra eles provarem o que você quiser. Uhum. Só que mesmo espremendo muito, e mesmo supondo que o cara esteja correto, ele tá fazendo um desserviço pro próprio argumento. Ele tá se baseando no fato de que nós vamos olhar o número 2 e falar: nossa, o número 2 é um número bem baixo, né? Vem logo depois do 1 e antes do 3. Ah, então não é tão grave assim, né? Só que a questão é, a gente não está falando na proporção correta. E isso tudo dando o benefício da dúvida, né? Dando o benefício da dúvida. Muito benefício. Então, mesmo Muito dando o benefício benefício da dúvida, o cara, ele tá fazendo um desserviço involuntário aqui pro próprio argumento, né? Né? O número real de acumulação de riqueza é muito mais próximo e se manteve durante todo o capitalismo, muito mais próximo do 1% mais rico ter 50% da riqueza da Terra. Sim. Tá? Esse é o número básico. Sim. Tá? De grandes coisas comunistas, como a Liga das Nações. Muito comunista, né? Fidel A Castro. OMC, Fidel Castro. Você não acha a incrível ONU. quando falam que o Fidel Castro era um dos homens mais ricos do mundo e eles colocam, tipo, o PIB de Cuba no nome do Fidel Castro? Tipo, Sim. eu acho muito louco. Esse artifício retórico eu acho fantástico, tá ligado? Por que Fidel Castro era um dos homens mais ricos do mundo? Aí pega o PIB de Cuba e fala assim: essa era a fortuna do Fidel Castro. Fidel Castro. E isso é algo que podemos ver e sentir diariamente. Eu sinto diariamente a riqueza fluindo pelos meus poros. Diariamente, andando pelas ruas desse meu Brasil, eu sinto a riqueza gerada por esses grandes homens e grandes empresários. Como Warren Buffett, por exemplo. Nossa, homem grande que gerador de riqueza. Grandes inovações. Gerador de riqueza. A tecnologia da informação avança a passos mais do que agigantados, facilitando e barateando incrivelmente a comunicação e as transações comerciais das empresas e pessoas comuns. Parênteses. Nós podíamos estar em um patamar infinitamente mais avançado de tecnologia disponível para a população, não fosse a lógica de mercado. Esta redução nos custos de comunicação e do processamento de informação possui um notável impacto não apenas na vida diária das pessoas, como também na produtividade das empresas. O que eu tô querendo dizer com Parênteses isso? número 2, desculpa, parênteses número 2. Também estaríamos num nível muito mais avançado de tecnologia à sociedade civil não fosse o militarismo. A primeira pessoa que vai denunciar isso é o senhor Engels, no Anti-Düring. Tá? Então vamos colocar este parênteses número 2. Um parênteses número 3. Está cada vez mais fácil e mais barato para pessoas comuns e empresas fazerem transações comerciais e financeiras. A diferença é que nós, 99% da população, não temos dinheiro e o que é mais fácil para a gente é pegar um empréstimo no Bradesco e pagar juros de 480% ao ano. Ficou muito mais fácil, né? Ficou muito mais fácil, inclusive o consignado já sai do salário, né? Enquanto Sai direto do Auxílio Brasil para as consignado. empresas, né, ficou cada vez mais fácil receber remissão fiscal pela internet, enquanto seu nome está nos 500 maiores devedores dos fiscos locais em todo o planeta. Sim. É isso que ficou mais fácil, gente. Essa é a divisão, tá? No céu do idealismo burguês, tá? O rico e o pobre têm a mesma possibilidade de dormir embaixo de pontes. É isso aqui que ele está falando. A possibilidade de dormir embaixo de pontes está cada vez mais franqueada. Pede pra explicar o militarismo? Eu não lembro dessa parte no Anti-Düring, vou ser honesto com você. Mas o militarismo, ele tolhe a nossa capacidade de desenvolvimento tecnológico. Na União Soviética isso ficou muito evidente, mas diga, João.
O Engels, quando ele tá falando, por exemplo, de um exemplo que é muito clássico, que vários das invenções militares que eram abertas ao público já chegavam ao público obsoletas. Sim. Ou seja, a corrida armamentista na Europa no final do século XIX era uma coisa tão louca que às vezes o tempo de desenvolvimento daquela invenção qualquer ou da construção de uma invenção fazia com que o ciclo fosse ultrapassado por ele mesmo e já houvessem outras armas melhores quando aquilo foi criado. O que isso significa dizer? Significa dizer que um número gigantesco de recurso da sociedade foi desviado da sociedade para a corrida militar e esse recurso já se encontra perdido. É só a gente parar e pensar, o que eu poderia ter feito com este recurso se eu não tivesse construindo, por exemplo, uma fragata gigante, que agora que ela ficou pronta já tem uma outra tecnologia que torna uma outra fragata ainda mais gigante, melhor do que essa, e agora eu tenho que construir outra fragata gigante. Vocês entenderam como é que funciona? Isso no cenário do imperialismo se intensifica cada vez mais. A gente consegue observar isso no caso da União Soviética da seguinte maneira. Nós falamos em corrida armamentícia, né? Corrida armamentista entre os Estados Unidos e a União Soviética. Não era uma corrida. Os Estados Unidos desenvolviam uma arma, desenvolviam alguma tecnologia nova, e a União Soviética tinha que se adequar à tecnologia estadunidense. A quantidade de recursos que a União Soviética teve de alocar em desenvolvimento bélico para continuar existindo como nação por conta da ameaça imperialista é o que tolheu, em grande parte, a sua capacidade de desenvolvimento tecnológico e, para vocês verem, como a União Soviética poderia ter sido muito mais tecnologicamente desenvolvida não fosse a hostilidade dos países imperialistas. Então isso num cenário... E o Engels está falando antes do cenário imperialista, né? Isso se intensifica cada vez mais. É isso, esse era o meu comentário. Não, tranquilo. É só que você pediu pra eu elocubrar, eu elocubrei. Mas é bom, eu tô de olho nas perguntas aqui. Algo parecido aconteceu na Coreia? Acho que a gente pode dizer que sim. Boa parte da tecnologia coreana tem que ser... O que acontece, né, com a política Songun é que a política Songun vai focar exatamente vendo o que estava acontecendo no desenvolvimento das armas necessárias para a manutenção do país. O que significa dizer? Com recursos muito menores, infinitamente menores, infinitesimais, em relação ao que eram os recursos da União Soviética, que eram os recursos da China, a Coreia tem forçosamente que alocar os seus recursos naquilo que permita o desenvolvimento das capacidades do país se manter o país. Sim. Ao contrário da União Soviética, ao contrário da China, a China muito menos do que a União Soviética, que precisava intervir alhures e que tem um país gigantesco, com recursos gigantescos, pessoas gigantescas, a Coreia é pequena, a Coreia precisava primeiro se defender e depois investir numa política militarista que a mantivesse viva. Por isso, a corrida pelo ciclo atômico. Por quê? Porque uma vez finalizado o ciclo atômico, é uma tecnologia de uso dual, ou seja, ela serve para vários outros usos na sociedade civil. E ele está pronto e pronto. Se eu desenvolvo um tanque, quando sair um tanque novo, eu tenho que desenvolver outro tanque, sucatear meu tanque, um terceiro tanque, um quarto tanque, um quinto tanque. Se eu fecho o ciclo atômico, eu tenho tecnologia de uso dual para toda a minha sociedade, eu não preciso, ulteriormente a isso, continuar desenvolvendo no mesmo ritmo que eu teria que desenvolver tecnologia militar tradicional. Então, no caso da Coreia, a gente tem que entender como que funciona o norte da política Songun. Sim. E isso que eu falei, perguntaram no chat, eu li num texto do Michael Parenti, mas eu não lembro qual. Não sou um grande fã do Michael Parenti, mas assim, não acho que a gente tem que jogar tudo fora, jogar a água do banho com o bebê junto, sabe? É isso que podemos sentir diariamente, foi como eu falei, né? Eu sinto a riqueza fluindo nos meus poros. A tecnologia da informação avança, essa redução dos... Ah, tá, a gente já leu isso aqui, né? Quando um computador... Isso. Quando um computador custava 10 mil limpo, 53 mil reais e 500, e a comunicação era cara e lenta, quantas pequenas empresas podiam surgir e prosperar? Hoje, em que um computador custa $300 e a comunicação é instantânea e de baixíssimo custo, quantas pessoas podem empreender e crescer? Pois é, né, João? Isso me lembra o exemplo da telefonia que usam no Brasil. Porque falam assim... A telefonia foi privatizada. Você não acha incrível esse exemplo da telefonia? A respeito de como a privatização deveria ser feita no Brasil?
Porque, assim, falam da privatização da telefonia e usam como parâmetro o preço do aparelho de telefone na década de 90. Meu irmão em Cristo. Meu irmão em Cristo. Primeiro, a privatização da telefonia não tem nada a ver com o preço do aparelho. Nada. É a prestação de serviço que foi privatizada. E assim, vocês estão satisfeitos com a prestação de serviço de telefonia no Brasil? Porque eu não tô. Sinceramente. Os produtos tendem a ficar com o valor mais baixo conforme a tecnologia se desenvolve. Isso não é surpreendente. Assim, só vou te fazer uma pergunta. Por que a gente não teve o boom de empresas quando do final do século XIX com o barateamento dos telégrafos? O boom de empresas. Porque é isso que ele tá falando, né? Porque aqui, olha, se o computador ficou com preço mais baixo, quantas pessoas vão poder empreender e crescer? Se essas pessoas Agora que vão tem poder telégrafo, você pode empreender. elas vão poder ter empresas. Com o boom dos telégrafos, da comunicação telegráfica no final do século XIX, quantas milhões de pessoas não podiam, né? E um outro detalhe, né? O bom é que, assim, o fato da tecnologia se tornar mais barata torna instantaneamente as pessoas capazes de nascerem com capital. Né? Agora que a tecnologia está mais barata, eu tenho capital bastante que estava parado. Né? Eu era pobre por escolha, eu tinha guardado o meu capital no Bamerindos, na esperança parúsica de que um dia o computador chegaria num preço tal. E agora que ele chegou, eu vou fundar a Gerdau 2. Porque tem computadores, né? A verdade é que o máximo que vai acontecer é essas pessoas terem a oportunidade de ouro de fazer um OnlyFans. Sim, de ouro, inclusive, né? Agora, com acesso à tecnologia da informação, pode vender a força de trabalho de maneira precarizada, como eu tenho feito na Twitch, diga-se de passagem, né? Isso é um grande privilégio que eu tenho. Mas eu ainda tô com o meu capital, não sei você, João, mas eu estou com o meu capital guardado em busca de uma nova inovação da tecnologia da informação que permita eu empreender. Eu ainda estou aguardando a popularização e baixar o preço do Betamax. Sim. É só por isso que eu não sou um grande empreendedor. Você investiu todo o seu capital no Laserdisc e olha no que deu, né? Exatamente. Então é isso, né? A gente descobriu hoje com o João Carvalho que, a partir do momento que as linhas de telégrafo foram trazidas para Rondônia pelos sertanistas na década de 10 e 20, foram surgindo vários pequenos empreendimentos, assim, ao redor das linhas de telégrafo, né? Exatamente. Tudo isso foi gerado pelo avanço tecnológico possibilitado por esses bilionários. Não, foi gerado pelo avanço tecnológico possibilitado pelo trabalho. Mais empresas... Por esses bilionários. Eu gosto que é sempre isso, né? O avanço tecnológico possibilitado por esses bilionários. O dia o cara falou assim, não, eu vou propiciar um avanço tecnológico para a humanidade. Sim, porque todo mundo sabe que os bilionários, eles querem atender às necessidades humanas, né, gente? A gente sabe que o que move o ímpeto do bilionário de investir o seu capital é atender às suas necessidades. Mais empresas, mais produção, mais emprego, menos pobreza. Show, irmão. Bom pra você. Como diz Edward Conrad, autor do livro O Lado Bom da Desigualdade. Puta que pariu, Marquinho. O lado bom da desigualdade. O subtítulo é O Pacto Caracu. Um entra com a cara, o outro entra com o cu, né? Né? Dado que os benefícios da inovação auferidos pelo público são muito maiores que os lucros capturados pelos inovadores bem-sucedidos, surpreende a ânsia dos defensores da redistribuição em maximizar os impostos cobrados dos... Os caras são um disco arranhado pra caralho, velho. Essas pessoas deveriam, isso sim, querer maximizar o ritmo dessas inovações. Novamente, isso aqui apresenta um descolamento da realidade atroz. Atroz. Tá tudo errado, de ponta a ponta. Olha que dado louco que eu vou jogar aqui, que não tem nada a ver com isso. Olha que loucura. Loucura, tá? Os maiores saltos de crescimento da história da humanidade na sua contemporaneidade foram o da União Soviética e o da China pós-revolução. Sim. Então quer me dizer que na égide de um outro sistema a gente pode maximizar o ritmo destas inovações? Que a gente pode tirar um país que ainda vivia num sistema basicamente feudal e transformá-lo na segunda maior potência do mundo?
E assim, Que loucura, esse né, salto Edward Conrad? o salto que o João tá falando é uma coisa, gente, que não tem precedentes. O salto tecnológico de produção que a União Soviética deu não tem precedentes na história. Não tem. Foi a primeira vez que aconteceu. E só foi equiparado ou superado pelo da China. E se a gente for observar todas as outras experiências socialistas em países menores, proporcionalmente, o salto em produtividade e em qualidade de vida da sua população é extraordinário. Extraordinário. Mesmo em países pequenos, como Vietnã, Albânia, Cuba, Coreia, etc. Então, assim, novamente, os caras aqui, eles estão em permanente disputa com a realidade. Ah, obrigado, Lina. Inclusive, eu e o tio estamos participando de um sorteio da Revolustore. Sim. O sorteio das camisetas. A Lina colocou aí o post no Instagram do tio. Sigam as instruções aí para concorrer às belíssimas camisetas da nova leva da Revolustore. Com um detalhe que nós estamos sorteando a coleção inteira. Sim. E a minha favorita é a do Fidel, a do João eu não preciso nem falar qual é a favorita, né? Ninguém tem nenhum tipo de... Ninguém fica surpreso em qual é a favorita do João. Vamos lá. Quando a desigualdade aumenta, a diferença de padrão de vida entre ricos e pobres diminui. Apenas pense em Henry Ford. Tantas coisas, tão pouco tempo. No falecido Steve Jobs, no criador da Amazon Jeff Bezos e no empreendedor da informática Michael Dell. Cada um desses se tornou extraordinariamente rico não por prejudicar os pobres e a classe média, mas sim por saber transformar luxos que até então eram usufruídos apenas pelos ricos, o automóvel, um smartphone, que na prática é um supercomputador, um shopping center mundial que vende produtos baratos a um clique e um computador portátil, em bens corriqueiros acessíveis a todos. João, qual desses aqui te ofende mais? Tem um pra mim O Henry Ford. Pra mim, o Jeff Bezos me ofende mais, de verdade. O Henry Ford, né? Bem, frases do Henry Ford aqui. Posso trazer umas boas? Claro. Eu sei quem causou a guerra, os banqueiros judeus. Eu tenho as provas aqui, afirmou Ford, batendo no seu bolso. O senhor Ford atribui todo o mal aos judeus ou aos capitalistas judeus. Os judeus causaram a guerra, os judeus causaram o surto de ladrões e roubos em todos os países. Os judeus causaram a ineficiência da marinha, de qual Edison falou na noite passado. Tá? Isso é de um encontro relatado pelo naturalista John Burroughs entre Thomas Edison, Harvey Firestone e Henry Ford. Tá? Lembrando aqui, né, que não apenas ele culpava os judeus por tudo, né, como ele comprou o jornal da sua cidade e colocou vários artigos nele, né, o The International Jew foi todo printado no jornal da sua cidade, mas lembremos aqui desta grande informação trazida pelo Times em dezembro de 22, a parede ao lado de sua mesa, no escritório particular de Hitler, está decorada com uma grande foto de Henry Ford. Tá? Henry Ford e Hitler eram admiradores mútuos. Além disso, Ford é o único americano citado pelo nome na autobiografia de Hitler, o Mein Kampf. Tá? Vou citar a parte do Mein Kampf. Cada ano que passa fazem deles, os judeus americanos, os mestres controladores dos produtores em uma nação de 120 milhões. Porém, apenas um grande homem, Ford, mantém sua fúria e sua total independência. Hitler, Adolf. Tá? Em carta escrita por 24, Heinrich Himmler descreve Ford como um dos nossos lutadores mais valiosos, importantes e espirituosos. Ford recebe em 1938 a Ordem de Mérito da Águia Alemã, maior medalha que um alemão nazista podia conceder a um estrangeiro e único americano a receber o prêmio, tá? Isso é uma parte do começo de Por que odiamos Henry Ford, que eu vou fazer com o Ian mais pra frente, mas já dei Por que odiamos Henry Ford? Bom, primeiro, isso aqui vai virar corte assim que eu fechar a live. Assim, 10 mil likes no TikTok limpo. Limpo, tá? Só pra avisar. Primeiro, lembrete pra mim próprio, né? Você não vence da máquina.
numa competição de quem você odeia mais, a máquina vai ganhar de você. Então, o João não tem como competir, né? Eu sabia que o Henry Ford era antissemita, mas eu não tinha as notas fiscais a respeito disso, né? O que eu ia falar a só respeito... não vou chorar de emoção, porque de acordo com comentários da internet, se eu chorar, eu enferrujo, Ian. Eu e o João, a gente tava falando de comentários passivo-agressivos que a gente recebeu na internet. E todo mundo... como tem bastante gente aqui hoje, eu vou falar pra vocês de novo. Tem um comentário só. Eu me ofendo... É muito difícil eu me ofender na internet, assim. Mas tem um comentário que me ofendeu profundamente. Que foi um cara que falou assim... E quando eu era pequeno ainda. Falou... Excelente vídeo, Ian. Você será um excelente professor no futuro. Eu já sou formado! Essa foi a coisa mais passivo-agressiva que já falaram pra mim, tá ligado? O cara tentou me elogiar e me ofendeu profundamente. Aí, ó, tem exclamação professor, inclusive. Então, se vocês verem em vídeos falando, nossa, Ian, você já pensou em ser professor? Não é a galera me tirando, é o pessoal fazendo alusão a esse comentário que eu achei fantástico, tá ligado? Então é isso. Se você quer ofender um streamer, seja passivo-agressivo. Fica aí a dica pra vocês. Tá, e eu recebi o maravilhoso comentário depois que eu fiz o jogo com o Ian, e eu comentando com o Ian que eu fico super constrangido, eu não gosto de fazer esse tipo de jogo, porque depois as pessoas me tratam, né, igual o Rayman me trata, igual o Sheldon, tá ligado? E aí um cara virou pra mim e falou assim, caralho, João, você é verdadeiramente uma máquina, você não é humano, eu tenho certeza que você não chora, porque senão você enferruja. É muito passivo-agressivo, cara. É muito. Então é isso. Eu e o João. E assim, eu lendo o comentário e falando, eu super não tô chorando agora, sabe? Tipo... É muito bom, cara. A gente, os 2 a 80 na passiva-agressividade aqui. Eu ia falar do Jeff Bezos pra já também falar a respeito de uma coisa que esses caras ignoram. Tem um trecho do manifesto que eu acho muito interessante. Eu não sei se você lembra exatamente das palavras. Que ele fala sobre a pequena burguesia, sabe? O cara colocou, João, eu amo o ranger das suas engrenagens. Desculpa. Agora o pessoal vai te arrastar muito que você falou isso. O pessoal vai começar a ficar fazendo analogia de robô com você. Sabe o trecho do manifesto que eles falam sobre pequena burguesia? E que eles respondem a um tipo de acusação de que os comunistas querem arruinar o pequeno burguês, o pequeno comerciante? E aí eles falam, o capitalismo já fez o papel de arruinar o pequeno comerciante? Amazon. Quantos pequenos comerciantes e pequenos burgueses não foram arruinados pela Amazon? Destruídos. Tiveram a vida completa. Onde a Amazon passa, ela é uma máquina de quebrar pequenos empreendimentos. A Amazon ficou mais de uma década sem lucrar um centavo para conseguir baixar os valores para quebrar os seus concorrentes e estabelecer um monopólio. Então, a Amazon, assim, ela faz o que o Marx e o Engels já descrevem no Manifesto Comunista. Eu acho profundamente ofensivo o cara falar a respeito do valor gerado pela Amazon, porque o único valor que a Amazon gerou foi para o próprio Jeff Bezos. A Amazon, ela monopolizou um serviço que era feito por outras empresas e conseguiu destruir a subsistência de muita gente. Muita gente. Ian, hoje a gente foi direto pro texto e a gente tá pormenorizando o texto. Eu quero só fazer um breve comentário, posso? Diga. Nós temos mais da metade do texto pra ler e são 3h50. Puta que pariu. Vamos ter que ler. Não, sério, nós vamos ter que fazer uma parte 2 desse texto, cara. A gente faz, porque, cara, eu acho melhor a gente parar e ir pormenorizando do que só ler e dar risada. Eu também assim, acho, cara. Então, assim, se você quiser voltar de quando a desigualdade aumenta, a diferença do padrão de vida entre ricos e pobres diminui, e aí a gente faz a segunda parte. Perfeito, porque, assim, maravilha. Porque o tio tem compromisso agora. Gente, e assim, eu vou ir pra minha psicóloga chorar da piada de robôs que vocês estão fazendo contra mim. E é literalmente isso, sabe? Assim. Falando que eu sou uma máquina, eu tenho sentimentos. Deixa eu trocar a câmera rapidinho aqui. Sabe? Eu vou literalmente sair daqui e ir pra psicóloga e falar assim, Ana, eles não param de me chamar de máquina, Ana, eu sinto as coisas, Ana. Eu não consigo chorar direito, mas eu sou humano, Ana, sabe? É literalmente o que vai acontecer daqui a 30 minutos. João, fizeram só uma última pergunta que eu queria saber sua opinião a respeito disso.
Não é a primeira vez que me perguntam a respeito de trabalhar com publicidade e ser comunista. Eu tenho uma resposta pra isso, mas eu gostaria de saber a sua perspectiva. Porque perguntaram, dá pra ser publicitário e comunista? Cara, eu sinceramente acho que sim. Idem. Concordo com o João. Tá? Eu sinceramente acho que sim. Tá? Aí existem formas e tem o momento coringa, né? Onde vivemos numa sociedade. Sim, a gente vive numa sociedade. A gente vive numa sociedade, né? Aí, pra mim, entra o meme do cara falando é comunista, mas tem iPhone, né? É comunista e trabalha, né? É comunista e trabalha, né? Assim, que aí o cara vai voltando no tempo e vai falando, né? Servo de gleba, mas uso arado de madeira, né? Sabe? Onde é que tá só de gratidão, né? Não vive só de gratidão. Assim, eu acho uma coisa absurda a gente pensar que a gente vai conseguir escapar da nossa sociabilidade vivendo dentro dela. A não ser que o sujeito se torne um eremita, né, e vá de fato para o eremo. Eremo em grego é deserto, ou seja, vá para onde não existe a civilização e more com 14 cobras chamadas gebedias, ele vai ter uma dificuldade muito grande de se extricar do sistema em que ele está inserido. Né? Então, eu acredito que as pessoas podem sim ser comunistas e militares durante a causa e ter um trabalho, porque elas necessitam de ter um trabalho para fazer isso. Agora, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Uma coisa é o publicitário, tá lá trabalhando na agência e tal. Outra coisa é tipo assim, eu posso vender a minha roupagem de comunista enquanto sou dono da, sei lá, da W Brasil e exploro todos os trabalhadores da forma mais safada possível? Não deveria. Super deveria tomar um pescotapa cigano de centralização, né? Que te tornasse uma cabeça mais baixo. Né? Então, uma coisa, outra coisa. Mas não é desses que nós estamos falando, né? E, não. Assim, mas os publicitários trabalham em prol da perpetuação da ideologia burguesa. Todos nós trabalhamos para o capital porque nós somos submetidos ao capital. Sim. Quem trabalha em uma fábrica de sapatos está contribuindo, de maneira indireta ou direta, para a acumulação do capital do dono da fábrica. Isso não é uma escolha, é uma necessidade. A publicidade não foge dessa lógica. Você está vendendo a sua força de trabalho, como qualquer outro trabalhador. E nós vendemos a nossa força de trabalho para o capital. Porque nós vivemos numa sociedade. É isso. Então, assim, super concordo consigo. É isso. Eu queria ver se você tinha a mesma leitura que eu, porque, particularmente, publicidade é algo que acho que faz a galera entrar em conflito consigo próprio, sabe? Porque sim, você tá tão ligado com a ideologia. É muito ligado com a ideologia de vender um produto que você próprio não acredita. Mas assim, gente. Mas, cara, todo mundo é gado na fila do abate, foi como o João disse. É aquela coisa, né, Ian? Stalinismo, eu sou um stalinismo. Né? Então, como eu sou um stalinismo, eu sou uma burocracia, né? Eu tendo a sempre pensar que a forma ela é sobredeterminada pela base, que vai ser a materialidade da praxis e vai ser a base econômica da sociedade. Então, esse tipo de trabalho que está ali na forma ideologia, a forma ideologia vai ser sobredeterminada pela base de produção material. Então, assim, é muito, para mim, idealismo, às vezes, eu analisar de formas diferentes sobre determinações que têm o mesmo fundo, entende? Mas eu concordo plenamente com você. E eu não disse que essa é a minha opinião, eu disse que eu imagino que seja isso que passa na cabeça de quem está com esse conflito interno. Ah, não, sim, mas é isso que eu tô te falando, sabe? Porque assim, eu acho que às vezes as pessoas fazem isso, sabe? Às vezes a gente comete os erros que nós mesmos criticamos. Igual quando eu tava conversando com você da questão do Khrushchev mentiu, sim, do discurso do Khrushchev. O discurso do Khrushchev é um discurso que tem como mote principal denunciar o culto à personalidade, e é o discurso que eleva o culto à personalidade à última instância, porque ele parte do pressuposto de que era real. O Stalin era um deus onipresente, onipotente, que era responsável por absolutamente todas as coisas que aconteceram numa nação que faz fronteira ao mesmo tempo com a Alemanha e com o Japão. Né? Então, assim, às vezes, quando a gente tá muito inserido numa coisa, a gente acaba reificando essa coisa, coisificando essa coisa e dando essa realidade, transformando a criatura em criador e o criador em criatura da sua própria criação. Né? Se a gente pensa em sociologia da religião, por exemplo, muitas vezes a gente tem isso como explicação das religiões.
Né? O humano cria, num primeiro momento, um subterfúgio religioso qualquer, e no segundo momento ele acredita tanto naquilo, aquilo socialmente é imbuído de tanto poder, de tanto simbolismo, que aquilo que era um dia criatura passa a virar criador, e aquele que foi o seu criador torna-se a sua criatura. Né? E eu acho que às vezes a gente também faz isso em relação ao idealismo e ao materialismo. Às vezes a gente idealiza certas análises que superficialmente parecem materiais, né? Quando a gente esquece como que funciona essa cadeia de sobredeterminações. Tio, vá para a sua psicóloga dando drift. Eu vou lá chorar minhas pitangas. Eu já liguei pra ela, ela falou que ela já preparou a chave Allen e a parafusadeira, então ela tá pronta pra me atender. Perfeito. Tá, Saibam que vocês fizeram o tio chorar, então durmam com essa, né? E é isso, vamos continuar esse texto, porque eu achei que ele deu muito pano pra manga pra gente falar sobre um monte de coisa. Não, ele foi espetacular, nós faremos a parte 2. Sim, e, assim, fazer live com o tio, sempre pra mim, é extremamente prazeroso. Com vocês, pelos números e pelo chat, eu imagino que seja a mesma experiência. Fiquem de olho porque o tio tem postado no canal dele os vídeos do Pororoca de Churume. Então serão lives aqui, vídeos no canal dele, beleza? Amanhã é minha folga, nos vemos na quinta-feira. E fiquem de olho nas redes do João, porque o João, às vezes, ele fala assim, ou vou entrar. E aí vocês veem quando ele entra, né? O tio trabalha muito, então às vezes dá a louca. Eu falo assim, gente, tem 1 hora, vamos correr. E aí o João faz assim, ou vou entrar e vou dar uma puta aula sobre a questão do Taiwan com a China. É isso. Então, assim, e foi o que aconteceu hoje, exatamente. O corte sairá no final do dia. Tá, gente, brigadíssimo. Ian, você sabe da minha admiração infinda por ti. Né? Você sabe que eu te amo, te respeito e te admiro, né? E que é um prazer incomensurável pra mim. Trabalhar contigo é uma alegria gigantesca e fico feliz demais que o chat também esteja curtindo, né? A gente tá aqui. Então, um beijo pra todos vocês do chat. O tio ama vocês tudo na boca, tá? E a gente volta em breve. Vamos de raid pro Load. Ontem teve collab surpresa aqui com o Load. Prestigiem o camarada Load. Um beijo pra vocês e até quinta-feira aqui no canal.